A remada do tipo Seal Row é uma espécie de puxada horizontal realizada de forma 100% estrita, ou seja, sem o auxílio das pernas. Ela às vezes é confundida com a remada do tipo T-Bar Row, que também pode ser realizada de forma estrita. Muitas academias têm máquinas para você fazer esse movimento. Entretanto, se você observar, o ângulo formado pelo peso do equipamento que você está utilizando, da barra ou da máquina, e o alinhamento das suas articulações é diferente. A remada do tipo Seal Row, realizada de forma horizontal, não tem grande alteração assim da posição inicial até a posição final, fazendo com que ela assemelhe-se muito mais, por exemplo, a uma remada do tipo curvada, Bent Over Row. É uma excelente alternativa para você encaixar no seu treino, se ele é um treino que segmenta partes do corpo, superior e inferior, empurradas, puxadas e pernas, ou até o Bro Split. Isso porque uma fadiga de sistema nervoso central, principalmente causada pela força de compressão na lombar, ou simplesmente o fato da sua perna estar super dolorida, não vai alterar tanto assim a sua capacidade de gerar força nas costas. Considerando que uma bent over row, você tem que manter o seu corpo travado naquela posição de hinge durante toda a execução da série. É uma remada que já apareceu muito no meu treinamento, principalmente quando eu estava recuperando da minha cirurgia de joelho, simplesmente porque a minha perna estava muito fraca e as minhas costas eu consegui remar mais do que o meu tronco, a minha perna, o glúteo, o eretores da coluna ia conseguir segurar no lugar. Então naquela época eu realizei muito dessa remada, mas eu acho que eu nunca tive um setup tão eficiente, tão bom e tão estável quanto eu tenho agora em função de ter 3 barras. Sobre o exercício, é importante falar que você pode realizar ele com foco em latíssimo ou com foco em costa superior, dependendo do ângulo pelo qual você se força a puxar a resistência. Eu gosto de aumentar um pouco a amplitude de movimento, utilizando argolas ou um strap, alguma coisa para poder distanciar minha mão um pouco da barra, porque senão, se você observar no vídeo, quando eu puxar o mais próximo do corpo possível, a barra acaba encostando no banco ou no meu rack, diminuindo minha amplitude de movimento. Existem barras feitas para realizar esse tipo de movimento, barras do tipo Cambridge, no qual a parte do meio da barra tem uma distância maior para você conseguir puxar até chegar lá atrás, que também é uma barra que é utilizada para fazer supino, aumentando a amplitude de movimento. É um exercício que ele tem um componente de alongamento com resistência grande, mas o que vai limitar de fato é a posição de contração. Eu diria que a T-Bar Row vai ter um foco ainda maior no que diz respeito ao alongamento com resistência, apesar que exercício também tem, mas eu considero ele utilizado como o basicão da puxada de costas horizontal, só que sem a utilização das pernas, o que pode acabar melhorando a sua recuperação ou até diminuindo um pouco da exaustão onde você não quer. Porém, se o seu banco não é inclinável como o meu, ele não vai ter nada embaixo, então você talvez consiga simplesmente elevar ele de um bloco, colocar a barra no chão e realizar a remada dessa forma. No meu caso, não é possível, eu tenho que elevar o meu banco com relação ao chão, eu faço isso colocando dentro da gaiola, como você pode ver no vídeo. Demorou um pouco para eu acertar essas posições, mas, como eu recomendo sempre para vocês, eu tenho tudo anotado, aonde vai o safety, qual barra vai na frente, qual barra vai atrás, aonde fica a barra, qual que é a distância do chão, e agora, na hora que eu vou montar de um exercício para o outro, eu gasto por volta de 3 minutos, o que, se você treina em academia, deve ser muito tempo, entre um exercício e outro, mas se você treina em home gym, você sabe que é muito pouco. Às vezes tem gente que gasta 10 minutos para ir de um exercício para o outro, simplesmente porque você tem que arrumar um ambiente antes de conseguir realizar o seu exercício. Como benefício da Seal Row, eu vou estar citando justamente o menor impacto no seu sistema nervoso central, menor exaustão, fazendo com que você consiga se concentrar mais na posição da remada. É um exercício estrito, ou seja, você não consegue roubar, então se você aumentou a carga é porque as suas costas ficaram mais fortes. Desde que você não diminua cada vez a amplitude sem perceber e na verdade você está remando menos e simplesmente aumentando o peso e não está ficando mais forte coisa nenhuma. Se você manter sempre a mesma amplitude, pode ter certeza que se o peso aumentou, você ficou mais forte. E se você fizer isso várias vezes por semana ao longo de um grande período de tempo e aumentando de forma contínua, pode ter certeza que esse ganho de força vai se traduzir em um ganho de hipertrofia. Como lado negativo, eu vou considerar uma transferência muito menor, eu diria assim, extremamente menor, para movimentos de corpo todo ou movimentos de perna, como por exemplo o deadlift. A remada curvada é um excelente acessório de um deadlift, porque ele é basicamente um romeno isométrico enquanto você usa as costas. Se você for parar para pensar, a remada curvada alimenta o romeno alimenta o terra. Outro ponto negativo, e aí esse é questionável, depende da análise, é que você não consegue roubar. Isso é bom quando você não quer roubar, mas
Mas a gente sabe que alguns exercícios são limitados por amplitudes de movimento que têm ângulos de trabalho muito ruins, né? A gente pode trabalhar mais utilizando um pouco de inércia e ganhar muito mais exercício sem ficar limitado por aquele ponto muito fraco da corrente, principalmente em se tratando de hipertrofia. Então, muitas vezes uma remada curvada roubada, feita de forma consistente, ficando mais forte e não simplesmente roubando todo o exercício, pode até ser mais interessante para hipertrofia do que uma seal row. Mas, obviamente, tudo depende da aplicação. Assim como qualquer outro tipo de remada, não existe melhor ou pior, existe o que você precisa e quando. Essa pode ser mais uma ferramenta para ficar dentro da sua caixa de ferramentas. E quando você tiver uma situação que você está muito exausto de sistema nervoso central, perna está dolorida, costas não está dando conta de fazer uma remada curvada, você não tem halter pesado o suficiente para realizar um remado de halter, você pode tirar essa ferramenta da sua caixa e utilizá-la com grande sucesso. Você já fez a remada tipo seal row? Manda aqui embaixo nos comentários se você assistiu até aqui. Muito obrigado!